Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia Diniz. Venho com essas retomadas de trigonometria, certo? Bom, antes de iniciar a aula, né, aquele lembrete ali que todos os professores fazem, continuem acessando o Classroom, o Meet ali para tirar dúvida com o professor tá lá te esperando, gente. E as atividades, entreguem as atividades e é prova que o professor está postando ali. Tenta concluir o ano aí, gente, prazo aí certo, não pegar recuperações, né? Eu sempre lembro ali, principalmente meus alunos, que tem o projeto Se Liga. Para aquele aluno que acessou mais tarde, então tem projeto Se Liga para o primeiro trimestre, para o segundo, agora vem para o terceiro. Quer dizer, terminou o prazo ali do professor, vai lá, conversa com o professor, faz esse projeto, vai no Meet ali, tira dúvida, professor, eu não estou lembrando mais desse assunto. Por isso tem essa retomada de trigonometria, para reforçar esse assunto, caso você tenha entrado atrasado, né? Não conseguiu acompanhar as aulas. Pessoal, na aula passada a gente fez tangente de um arco, a gente revisou tangente de um arco em 2 aulas, lembrando do sinal da tangente, né? Da razão seno, tangente igual a razão entre seno e cosseno. Na aula de hoje, relação trigonométrica fundamental. Então, esse fundamental aí significa que ela é usada em vários exercícios. Então, se você sabe essa relação, você pode usar ali naqueles cálculos algébricos envolvendo as funções, né? Então, olha a importância dessa relação. Bom, primeiro eu sempre falo, gente, o Teorema de Pitágoras. Está em vários cálculos esse teorema, certo? Que envolve o quê? O triângulo retângulo. Então aqui, né, a professora novamente mostrando o ciclo, né? E nesse ciclo a gente define o triângulo retângulo. Então aqui eu coloquei A, B e C. Então, lembrando dos lados do triângulo retângulo, né? A gente tem do A até o C o maior lado, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é a hipotenusa. E aí, os lados que formam o ângulo reto são os catetos, tá? Então, A ao B é um cateto e do B até o C, o segundo cateto. Então, envolveu, né, os lados de um triângulo retângulo, tá aí o Teorema de Pitágoras. Lembrando, então, lá do 9º ano, qual é o teorema, pessoal? O quadrado da hipotenusa, essa relação é bem importante, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu coloquei aqui, né, os catetos A e B ao quadrado, depois C e B ao quadrado, né? E a hipotenusa, aí, a famosa hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, que é o lado oposto ao ângulo reto, certo? Então, gravando. Agora, relacionando isso às relações trigonométricas, né? Vamos voltar aí. O que a gente sabe? Que o cateto oposto é a projeção do seno, que o cateto adjacente é a projeção do cosseno. Então, gente, o AB... entendi por que aqui, né? A professora acabou colocando a relação trigonométrica, tá? E o Teorema de Pitágoras com os catetos primeiro, para poder escrever a relação trigonométrica fundamental. Quem é AB, tá? É o seno. Então, AB, que é o seno, é o cateto, ficou seno ao quadrado. Quem é CB, né? Ou BC, melhor, é o cosseno. Então, essa, né, relação no triângulo retângulo, do quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos, a gente usa aqui como a relação trigonométrica fundamental. E a hipotenusa é o raio da circunferência, que a gente usa sempre raio unitário, raio 1. Então, vamos usar nos exercícios essa relação trigonométrica. Aqui ela está colocada como 1 ao quadrado, mas a gente sabe que 1 é uma constante, né, na hora de elevar ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Então, relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Bom, já vamos aplicar isso nas atividades, que eu acho que é ideal a gente fazer as aplicações desse conhecimento.
Onde eu vou usar essa relação trigonométrica fundamental? Em vários cálculos, para facilitar, você vai encontrar o seno, você vai encontrar o cosseno e a tangente. Então, a primeira atividade diz assim: sabendo que o cosseno de x, quer dizer, não é dado ângulo, né, nem radiano ali, nem graus, mas o cosseno de x é 4/5 e x é do quarto quadrante. Porque eu preciso ali definir o quadrante, por causa dos sinais, tá? Vamos lembrar aí. Quarto quadrante, vamos ver. O que acontece? O cosseno é positivo, tá? O seno é negativo e a tangente, ó, quadrantes pares, tangente negativa também, tá? Calcule seno. Então, com o cálculo do cosseno, eu vou conseguir definir o seno, professora? Sim. Use a relação trigonométrica fundamental. Então, um tempinho para a primeira atividade aí com vocês. Pessoal, conseguiram? Né? Então, aqui, esse tipo de exercício, com certeza, o professor já deve ter trabalhado em outras aulas, né? Mas como ele é bem cobrado, né? Então, a professora resolveu resgatar, refazer. Isso eu vou fazer aí na maioria dos exercícios, tá? Então, eu escrevo a relação trigonométrica fundamental, que é a pitagórica, né? É a do Pitágoras lá. Então, os catetos ao quadrado igual a hipotenusa, que na relação trigonométrica é raio 1, então 1 ao quadrado é 1, escrevo e substituo os valores, pessoal. Então, o que foi dado no exercício? Vou voltar um pouquinho, foi dado o cosseno de x, que é 4/5, foi dado isso, certo? Então, vou lá, substituo, seno ao quadrado de x, eu quero encontrar seno, não seno ao quadrado. 4/5 eleva ao quadrado igual a 1. Então, aqui eu falo para os alunos, é uma questão de matemática básica. Faz uma vez, os exercícios vão ser semelhantes.
Então, aqui, 4/5, então, eu passo 4/5, 16, 25 avos para o segundo membro, tiro o mínimo múltiplo comum, né? O quadrado fica ali para o final. Então, aqui, ó, gente, sabe essa matemática aqui da fração, eu faço igual o número misto, multiplico e diminuo. Então, 25 vezes 1, 25, menos 16, 9. Né? Eu nem faço essa parte aqui quando eu estou resolvendo. Mas tudo bem, tirou o mínimo ali, sabe que 1 vai ser 25 sobre 25. E esse número aqui, lembrando que essa fração nem sempre vai ter os valores ali de raiz exata, porque a operação inversa de tirar o quadrado é a raiz quadrada, certo? Então, a gente conclui com a raiz quadrada de 9/25. Mais ou menos 9/25, porque um número ao quadrado, que número que ao quadrado dá 9 pode ser mais 3 e menos 3. Que número que ao quadrado dá 25 pode ser mais 5 e menos 5. Por isso esse mais ou menos, tá? Aqui lembrando que não há necessidade do aluno dividir a fração para extrair a raiz, não. Extrai a raiz, tem essa propriedade da divisão, extrai a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, a resposta é mais ou menos 3/5, mas espera aí, vamos voltar. E esse cálculo que eu quero fazer é um número que está localizado no quarto quadrante. No quarto quadrante, o que a gente tem da representação do seno? Negativo. Então, esse mais ou menos, né, eu escolho o resultado, né, ou melhor, eu escolho o resultado negativo. Então, seno de x... A gente não precisa ali ficar em cima do valor do grau ou do radiano desse x. A resposta é menos 3/5, ok? Olha lá, hoje é o dia de atividades, né? Então, a professora não vai ficar comentando muito sobre essa relação trigonométrica. É seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, não vou ficar repetindo isso. A próxima atividade, considere agora o seno de x, que é igual a menos meio. Ó, a indicação aqui, ó, que x está entre 3π, 3π sobre 2 e 2π. Que quadrante é esse, né? Que eu preciso definir o quadrante, tá? Então, esse aqui é o quarto quadrante também, 3π sobre 2 e o 2π ali, que é a volta completa, né? Determine cosseno. Então, naquela atividade, eu pedi seno e agora eu estou pedindo cosseno. Reforçando, cosseno nesse quadrante, pessoal, positivo, né? O seno é negativo, mas o cosseno é positivo. Tem sempre que lembrar dessa parte do sinal. Um tempinho para vocês resolverem a atividade 2.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Quer dizer, semelhante ao outro, né? É um reforço, na verdade, um praticando. Bom, volto aqui, né? Foi seno de menos meio. Aqui é a indicação do quadrante, quarto quadrante, e é para calcular o cosseno. Escreve sempre a relação trigonométrica fundamental, né? Para você não ficar na dúvida, não começa colocando os números aleatoriamente, né? Escreve a relação trigonométrica fundamental. Agora você tem o valor do seno, que é menos meio, mas lembrando que base negativa elevado a expoente par, resposta positiva, tá? E aí é para calcular o cosseno de x. Ele está ao quadrado, mas a gente já finaliza ali extraindo a raiz. Então vai ficar 1 menos 1/4. Então aqui deu 1/4 positivo. Na hora de passar para o segundo membro é que ficou 1/4 negativo. Tá? Aqui o que a professora faz? 4 vezes 1, 4 menos 1, 3/4. Gente, para extrair a raiz, a gente viu que no final dessa conta a gente extrai a raiz quadrada, tá? Então, para extrair essa raiz, você pode, não precisa, como eu falei, divisão decimal ali, não. Você usa aquela propriedade de radicais que você pode extrair a raiz do numerador e a raiz do denominador. A raiz de 3 é o quê? Irracional, né? Não é exata. Já a raiz de 4, muito fácil, 2. E outra vez ali a indicação do mais ou menos. Essa indicação do mais ou menos é que quando eu estou fazendo ali uma expressãozinha lá no fundamental, que aparece a raiz quadrada de 4, eu coloco quanto? 2. Quando eu quero encontrar um número x que elevado ao quadrado dá 4, mais ou menos 2, tá? Por isso essa explicação ali. Eu sei que vocês já estão no segundo ano, estão careca de saber isso, mas eu gosto de reforçar ali o mais ou menos. No final, eu sempre dou uma olhadinha no quadrante, ele está pedindo o quadrante, o cosseno no quarto quadrante é positivo, toda hora falando essa parte do sinal, né? Então, ficou positivo raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de x, de acordo com o seno ali, deu raiz de 3 sobre 2. A atividade 3, né? Atividade 3 ali, nessa aula eu reforcei o que eles pediram, que era a relação trigonométrica fundamental. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Então, reforcei isso. Então, a atividade é parecida com as anteriores, tá? Mas aqui, ó, dá uma olhadinha no que a professora fez na atividade 3. Eu dei o seno, coloquei o segundo quadrante ali direto, né? Mas eu quero o cálculo da tangente. Bom, você sabe que na relação trigonométrica fundamental tem seno e cosseno. Como é que eu vou achar a tangente? Então, um tempinho para vocês responderem essa.
Conseguiram? Será que ficaram ali só encontrar o valor do cosseno e querem me perguntar como que chega no valor da tangente? Então, porque o exercício agora pede para você encontrar a tangente e dar o valor do seno. Mas eu acho que talvez aí alguns lembraram aí da explicação anterior e conseguiram achar o valor da tangente. Começamos com a relação trigonométrica fundamental. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Vou ficar falando isso toda hora, mas é o que aparece nos exercícios. O que foi dado? Volto ali, foi dado que o seno de x é 3/5, tá? Então vai, 3/5 ao quadrado mais cosseno quadrado de x igual a 1. 3/5 ao quadrado, 9/25, né? Aparece esse 9/25 como está repetindo nos exercícios. Então, eu vou fazer 1 menos 9/25, 25 vezes 1, 25, menos 9, 16. Esse valor já apareceu, né, gente? 16/25, raiz quadrada de 16/25 é uma raiz exata, né? Mesmo sendo ali com uma fração. Raiz de 16, 4, raiz de 25, 5. Novamente, o mais ou menos que eu já falei. Então, aqui, o que a gente tem, né, no resultado? A indicação é o segundo quadrante, que o cosseno é, pessoal, negativo, reforçando isso. 4/5, então, é resultado do cosseno. Mas terminou o exercício? Não, é para encontrar a tangente do ângulo. Vamos ver aqui. Ah, tá certo, a tangente existe essa razão, né? A tangente, lembra cateto oposto sobre cateto adjacente? Aqui a gente usa o cateto oposto, né? Seno e o cateto adjacente representado pelo cosseno. Então, a tangente é seno de x, a razão entre seno de x e cosseno de x. Então, a gente vai buscar dos valores, foi dado o seno 3/5, o cosseno menos 4/5, então, para achar a tangente, tendo seno e cosseno, é direto. Vamos fazer aqui a operação básica, né? A professora colocou o resultado direto, mas repete a primeira, 3/5, troca para multiplicação e inverte a segunda. Daí ficou o quê? Simplificou o 5 e a resposta deu menos 3/4. Menos 3/4? Mas tangente no segundo quadrante é negativa? Sim, tá certo, é negativa. Então, ó, exercício de trigonometria, exercício básico, e a gente está reforçando para o pessoal aí, que eu, como eu falei para vocês, que acabou não assistindo, perdeu aulas aí, então estamos reforçando essa ideia. Pessoal, olha o destaque ali, ó, na relação trigonométrica fundamental. Então, na aula de hoje estudamos essa relação trigonométrica fundamental, tá? Na próxima aula a gente vai reforçar mais exercícios, né, sobre essa relação tão importante, porque diz o nome ali, trigonométrica fundamental. E aí eu sempre, né, falo para vocês, né, como eu repito ali o meu coraçãozinho dos números, né, o amor pela matemática aí. Até a próxima aula e fiquem bem.